Pai do Senhor para os irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí mais um dia no nosso culto de maturidade espiritual, onde a gente tem tentado compartilhar com os irmãos princípios que fazem toda a diferença nas nossas vidas. Na verdade, princípios que fazem diferença na vida daqueles que querem ser vencedores. Se você não quer, não se preocupe com nenhum desses princípios, continue do jeito que você está tudo bem, porque como já dizia Paulo Vieira, cada um tem a vida que merece. Não é? Então não tem problema nenhum se você não quiser usar esses princípios. Você é livre para escolher se você vai usar esses princípios ou não. Deus te ama tanto que nem para ter vitória Ele te obriga. Bom seria se Ele nos obrigasse, mas Ele não faz isso, a escolha é sua. Não é? Você tem o direito de escolher se quer ter vitória ou não, vida vitoriosa ou não. Acenda essas luzes aqui para mim, filho, aí atrás, por favor. Você é quem decide o nível de vida que você terá. Você é que decide os resultados da sua vida. Ninguém aqui pode dizer que é obra do acaso. Ninguém aqui pode dizer que é um azarado, que Deus te criou para perder. Não. Todos nós somos frutos das nossas escolhas, das nossas decisões. E na vida espiritual funciona exatamente da mesma forma. Por exemplo, nós estamos num momento de adoração. Nós estamos no louvor. Se você quiser adorar, você adora e colha os frutos disso. Se você não quer, fica aí do jeito que você está, mas também não reclame da sorte e nem da vida. Se você quer adorar, adore. Se você não adorar, Deus vai continuar sendo Deus, Deus vai continuar sendo grandioso, Deus vai continuar sendo poderoso, Deus vai continuar tendo todo o poder, porque na verdade somos nós que precisamos dele. Amém? Por que eu estou dizendo isso? O último princípio que nós compartilhamos aqui semana passada é que para ter autoridade é preciso ter intimidade. Intimidade com Deus é que gera autoridade. Não existem palavras mágicas para repreender o inimigo, não existem palavras mágicas para expulsar o mal, não existem palavras mágicas para ter vitória. Na verdade, a nossa autoridade é fruto da nossa intimidade com o Senhor. Ou seja, se eu quero ter autoridade, eu preciso buscar intimidade. Agora, se eu não quero, volto a dizer, está tudo bem, não tem nada errado. Cada um tem a vida que merece. Amém? 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 Porque eu acho que não dá mais para a gente andar no nível de vida cristã, onde a gente tem que dizer, pelo amor de Deus, adora, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, bate a cabeça na parede, pelo menos para saber que você está vivo. Não, nós colhemos os resultados. O que a gente está tentando fazer nessas semanas aqui de maturidade espiritual é ensinar para você princípios que só surgem efeito se forem colocados em prática. Caso contrário, nada muda, nada acontece, nada resolve e a gente continua vivendo a nossa vida. Eu pretendo terminar hoje essa série sobre batalha espiritual. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 12. Eu estava pensando hoje, enquanto eu estava lá no rádio, pensando sobre um princípio que não está na Bíblia, mas que eu acredito ser de Deus e que até o mundo já aprendeu. Para mudar a nossa forma de viver. Tem um ditado no mundo que diz assim, eu sei que você conhece. Quem canta, você já ouviu isso lá no mundo? Sim ou não? Eu descobri que isso é Bíblia pura.
Porque a Bíblia diz que eu me torno semelhante àquele que eu adoro. Ou seja, ainda que eu chegue na igreja triste, frustrado, porque tem dia que a gente chega mal, tem ou não tem, irmão? Quem já chegou mal na igreja? Você veio mesmo só para... Não tem nada para fazer mesmo, vou lá. Já chegou aqui assim? Amém, tem dia que a gente chega assim na igreja. E o que vai começar a mudar a minha história? Quando eu começo a adorar. Porque quando eu começo a adorar, eu começo a honrar e a exaltar esse Deus poderoso. E Ele começa a se revelar a mim. E a tristeza vai embora. A depressão vai embora. E a alegria toma conta do meu coração. E sabe o que a Bíblia diz? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então é um segredo simples. Muito simples. Quando a gente começa a adorar, o Senhor começa a nos renovar. Renovar as nossas forças. Né? Agora volto a dizer, isso também é uma opção. É uma escolha que você pode fazer. Mas vamos lá, Apocalipse capítulo 12, verso de número 10. Eu quero ler 2 versos, o 10 e o 11. Deixa eu projetar aqui, bom, já projetou. Então vamos lá, esse primeiro texto, nós já vamos começar lendo ele juntos. Então eu quero contar até 3. E se eu ficar aqui, eu atrapalho vocês ler? Não? Então eu vou ficar aqui. Então eu vou contar até 3. E nós vamos ler todos juntos em nome de Jesus. Vamos ler na projeção, porque aí lê todo mundo na mesma tradução. E fica bacana. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Aí, segura aí, põe um 11 para mim, cara. Vocês perderam o fôlego, foi? É por isso que tem vírgula, é para a gente respirar. Se você não respira, você termina dizendo... Então vamos lá, verso 11. Até 3, vamos de novo. 1, 2, 3, vai. Amém? Eu quero partir desse texto. Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o rei. Deixa eu ler naquela tradução ali. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Bom, o texto que nós lemos começa a descrever a derrota de Satanás, o inimigo das nossas almas, o acusador. E o texto está dizendo que o acusador foi vencido. Olha para o teu irmão e diz: Satanás não será, já foi vencido. Amém? Mas o texto, no verso 11, nos mostra, nos ensina princípios porque o inimigo foi vencido. O texto nos mostra como agir se eu quero ser um vencedor. Porque entenda, irmão,
a questão não é só compreender e entender que o inimigo já foi vencido. Eu preciso permanecer em vitória. E como fazer para que eu permaneça nessa vitória? Qual é a base para a minha vitória sobre o diabo? E essa base é dupla. Se nós lemos o texto, vai dizer que as duas chaves para que eles vencessem o diabo e permanecessem em vitória foram o sangue do cordeiro. Olha para o teu irmão e diz: o sangue do cordeiro. E o texto diz assim, olha, a palavra do nosso testemunho. Ou seja, o inimigo, o acusador, foi derrubado, foi vencido pelo sangue do cordeiro. Ou seja, na cruz do Calvário, Jesus levou os nossos pecados e, portanto, nós somos aceitos por Deus como se nós, escute isso, como se nós nunca estivéssemos pecado. O sangue de Jesus não faz um remendo na nossa vida. Por isso é que a Bíblia vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amém? As coisas velhas já passaram e tudo se fez. Ou seja, o inimigo não tem poder e nem autoridade para te acusar pelo seu passado. Porque você é nova criatura através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ou seja, quando Jesus olha para mim e para você, ele vê em nós alguém que nunca pecou. Eita glória, eu amo isso. Eu não sei o quanto você consegue ficar empolgado com isso. Mas o que me chama a atenção é que mesmo a Bíblia nos garantindo que Jesus, a Bíblia diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Diz ou não diz? Diz ou não diz? O que é ser lançado no mar do esquecimento? É esquecido. Jesus não lembra mais. Agora o que me chama a atenção são crentes lavados nesse sangue, onde Jesus não lembra mais dos seus pecados, mas eles não abrem mão do seu passado. Eles ainda deixam o seu passado os aprisionar, ferir, desanimar, desiludir, frustrar. O seu e o meu passado foi lançado no mar do esquecimento. Nós somos lavados no sangue de Cristo na cruz do Calvário. E mais, nós vencemos o inimigo pela palavra do nosso testemunho. O que é isso? O que é a palavra do nosso testemunho, irmão? Meu modo de viver, é isso? Quem acha que é meu modo de viver, que é meu testemunho? O testemunho é aquilo que Deus fez na minha vida. O que é testemunhar? Você já foi convidado para ser testemunha de alguém? Já? O que é testemunhar? Falar um relato, contar uma verdade. Sim ou não? Sim ou não? Ou seja, o sangue nos purifica, o sangue nos lava. Isso foi papel do Senhor. Nós não tínhamos nada que pudéssemos fazer para que isso aconteça. Ou seja, na nossa vitória, na nossa vida vitoriosa, uma parte foi feita por Jesus. Foi morrer na cruz do Calvário. Lavou os nossos pecados. Agora acaba aí? Não. Lembra que eu comecei dizendo que nós somos frutos das nossas escolhas? E então, nessa vida vitoriosa tem uma parte que é minha, que é a palavra do meu testemunho, que são as nossas palavras proferidas, declaradas,
aquilo que nós falamos. Entenda isso, irmão. Aquilo que você fala pode ou derrotar Satanás ou fortalecer Satanás. Aquilo que eu declaro ou vai dar força, munição, argumento para Satanás ou para Cristo. E não adianta aquela história de que eu estava nervoso, falei sem pensar. Isso é humanamente impossível. Nem que seja em fração de segundos você pensou. E o diabo não aceita a desculpa que você estava nervoso. Ele não aceita o argumento de que foi sem querer. Falou, tá? E toda palavra é uma semente. E toda semente, ela germina. E eu quero nessa noite abordar esses dois tópicos, o sangue do Cordeiro e a palavra do nosso testemunho. Bom, vamos lá. Como é que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro? O sangue do Cordeiro aqui nesse texto que nós lemos de Apocalipse, é lógico, é muito evidente, se refere a Cristo. Quando você pega a sua Bíblia, em João, no capítulo 1, o verso número 29, quando Jesus vai até João Batista para ser batizado, João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, se você continua lendo o texto, a Bíblia diz que depois dessa declaração, os discípulos de João, quando ouviram que Cristo é citado como o Cordeiro de Deus, deixam João e começam a seguir Jesus. Por quê? Porque para os israelitas, a compreensão do que era ser o Cordeiro era muito claro isso. Por quê? Porque através do Cordeiro imolado lá no Velho Testamento, nas práticas que eles tinham, onde o Cordeiro era morto em prol do pecado dos homens, aquilo fazia parte da história deles. E quando João diz, esse é o Cordeiro de Deus, eles entendem imediatamente que aquele era quem tiraria ou perdoaria ou redimiria aquele povo do pecado. Eles entendiam perfeitamente que aquele era quem reconciliaria eles com Deus. Amém? Entendiam ainda mais que o Cordeiro, olhando para o sacrifício da velha aliança, do Velho Testamento, o Cordeiro não morria porque ele tinha pecado. O Cordeiro morria no lugar de alguém. Tanto é que o sacrifício, o ritual era, o homem punha a mão sobre a cabeça do animal, e naquilo ali, simbolicamente, os pecados do homem eram transferidos para aquele animal. Aquele animal morria, o seu sangue era derramado, porque a ordem era clara. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, irmãos, através do sangue, da morte de Cristo, nós, eu e você, fomos totalmente perdoados, porque Cristo morreu em nosso lugar. Ou seja, quando a gente olha para a cruz, quem devia estar lá era eu e você. Olha para o seu irmão e diz: a cruz era seu lugar. Éramos nós que devíamos estar lá, mas Cristo morreu em nosso lugar. E porque Ele morreu em nosso lugar, nós fomos reconciliados com Deus. Entenda, irmão, você não é perdoado porque você merece. Você é perdoado não é porque o Senhor esqueceu dos seus pecados. Não é porque o Senhor faz vista grossa. Você foi perdoado porque Cristo morreu. Sabe, parece que a igreja dos nossos dias esqueceu isso. Parece que o sacrifício de Cristo não tem muito valor, não mexe muito com a gente mais. O entendimento de que alguém deu a vida por mim e por você. Quer ver? Olha que doido isso. Quem aqui, quem tem filho? Filho. Isso.
Você está disposto a dar a vida pelo seu filho? Morrer no lugar do seu filho? Ô mãe, levanta a mão aí, mãe. Aleluia. Glória a Deus. Você estaria disposto a morrer pelo seu filho? Quem estaria disposto? Quem aqui é casado ou casada? Não olhe para trás. Você estaria disposto a morrer pelo seu esposo? Ó, as mãos diminuiu. Vai, Eugênio, fala, levanta a mão. Vamos mais um pouco. Você estaria disposto a morrer pela sua sogra? Maneusa, se contenha, porque está sendo gravado, está entregando. Você não está disposto a morrer pela sua sogra? Vamos lá. E por um desconhecido? Sabe o que Jesus fez? Exatamente isso. Quando a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Ou seja, ele não esperou para descobrir se você ia amar ele ou se valeria a pena ou não. Ele simplesmente foi lá e morreu. Para quê? Para pagar o preço pelo nosso pecado. Para que agora o Senhor, olhando para nós, olhando para mim, para você, visse em nós alguém que nunca pecou. Alguém que está completamente lavado, remido pelo sangue de Jesus. E a igreja dos nossos dias está perdendo esse sentido, irmão. Sabe, a morte de Jesus se tornou algo tão banal, banalizaram tanto isso. Porque vamos ser sinceros, se a gente tivesse a real compreensão do que ele fez por nós, será que não melhoraria em muito o que nós fazemos por ele? Se a gente tivesse a real compreensão do que ele fez por nós, será que isso não mexeria com a gente de uma forma diferente? Se nós realmente tivéssemos a real noção e a grandeza do que ele fez por nós, será que nós não nos entregaríamos para ele de uma forma diferente? Agora, a grande questão é que nós banalizamos isso. Mas quando você olha para a Bíblia, olha, os homens da Bíblia, eles tinham tanto esse entendimento, os escritores da Bíblia, eles tinham tanto esse entendimento que eles falavam sobre isso com entusiasmo. Quer ver? Deixa eu citar alguns textos para vocês. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 18 até o verso 20, vai estar escrito assim, ó. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Está dizendo, entendam algo, vocês não foram comprados com prata e ouro perde o valor quando a gente olha para o sacrifício de Jesus. Vocês foram comprados com o precioso sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, e mais, ele fez isso por amor. Se pegarmos ainda Apocalipse capítulo 1, o verso 5 e o verso 6, vai estar escrito assim, ó: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, verso 6, e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Pai, a ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Irmão, quando eu entendo esse sacrifício, não tem como eu não tributar a Ele honra, não tem como eu não tributar a Ele glória, não tem como eu não adorar a Ele, exaltar o nome dEle, bendizer o nome dEle. Quando eu olho para esse sacrifício, eu entendo o que Ele fez por mim, não tem como ficar parado, distante, sem reação. Quando eu entendo aquilo que Ele fez por mim, a única coisa que eu posso fazer é adorar, glorificar e bendizer o nome dEle. Mas eu quero ler mais um texto, Apocalipse capítulo 5, verso número 9, que vai dizer assim, ó: e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Esses homens eram empolgados, porque eles entendiam o valor desse sacrifício. Quer vencer o inimigo, você precisa valorizar esse sacrifício de Jesus. Você precisa valorizar o sangue que foi derramado por você. Você precisa valorizar o preço que Ele pagou pela sua vida. O texto diz, em Apocalipse que nós lemos, que eles venceram o acusador pelo sangue do Cordeiro. Olha para esse irmão lindo que está aí do seu lado e diga para ele assim: o sangue do Cordeiro nos garante vitória. Você consegue crer nisso? Mas sabe, até uma declaração muito comum na igreja do passado sumiu da igreja dos nossos dias, onde as pessoas diziam assim: o sangue de Jesus tem poder. Até essas expressões fugiram do nosso meio, sumiram. Por quê? Porque a gente não tem valorizado o valor que isso tem. Não tem dado o devido valor. Quer vencer o inimigo? Valorize o sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? Sabe, irmãos, uma receita simples. Quando você estiver orando, vou te ensinar agora, irmão, de graça, cobrando nada. Se você quiser pagar uma pizza no final, eu aceito. Mas entenda, quando você no momento da oração começa a declarar dizendo: Satanás, poder das trevas, eu agora clamo o sangue de Jesus contra você. Eu agora ordeno a libertação do meu marido, da minha esposa, do meu filho, de tal pessoa, em nome de Jesus. Porque lembra que eu falei, acho que foi semana passada, de orarmos a palavra? E você começa a dizer: porque o sangue de Jesus já comprou a liberdade dessa pessoa. Eu ordeno que você saia, que você abra mão, que você largue essa pessoa agora, irmão. O sangue de Jesus tem poder. O negócio é que porque a gente não dá o devido valor no sacrifício, a gente também parou de acreditar no poder. A gente também parou de acreditar na autoridade. Entenda, irmão, diante do sangue de Jesus, o diabo treme. Não, irmão, não tô aqui querendo te emocionar. Eu estou dizendo para você algo bíblico. Porque o sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. E esse sangue faz o diabo tremer e fugir. Por isso, use o sangue de Jesus nas suas orações. Bom, eu nunca imaginei que nós íamos ter que fazer isso na igreja, ensinar o povo a orar. Mas pega essa geração nova que vai orar, eles não dão conta de orar, eles só sabem cantar. A geração worship não sabe orar.
Quando eles vão orar, eles começam a citar frases de música, como se fosse bíblico. Há uma arma para você que põe o diabo para correr, e essa arma é o sangue de Jesus. Foi assim que eles venceram, e é assim que nós venceremos. Se você crê, diga glória a Deus. Agora você precisa usar isso. Não adianta ter uma bazuca se eu não sei usar. Não adianta eu ter um tanque de guerra se eu não sei pôr ele para funcionar. E assim a vida de muito crente. Está à disposição uma grande vitória, tem à disposição uma grande arma, tem à sua disposição um grande poder, mas por não saber usá-la, tem sido vencidos, subjugados, ultrajados. Embora sejam vencedores, ainda vivem e andam como derrotados, porque essa é a estratégia de Satanás. Entenda, irmão, a Bíblia chama o diabo de enganador, e ele vai tentar te enganar o quanto ele puder. E uma das enganações dele é fazer com que você não reconheça a autoridade que você tem. Até porque foi nos ensinado que a gente não tem. Só algumas pessoas têm. Que fazem parte do Dream Team de Jeová. Que são uma classe acima, é a elite espiritual. Quando na verdade, a minha e a sua Bíblia diz que ele morreu por todos os homens, de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, ele morreu por mim, o sangue dele está sobre a minha vida, e eu tenho autoridade. Amém? Amém? Por isso, irmão, em vez de ficar, ai, tadinho de mim, coitadinho de mim, não estou aguentando, irmão, levanta a tua cabeça e anda. A autoridade de Deus sobre a sua vida. Use essa autoridade e põe esse demônio para correr da sua casa, do seu trabalho, das suas emoções, da sua vida sentimental. Você precisa usar essa autoridade. Foi assim que eles venceram o acusador. Através do sangue do Cordeiro, que foi derramado por mim e por você. Amém? Ou seja, na batalha espiritual, o sangue de Jesus é uma arma espiritual poderosa. Paulo escrevendo aos Coríntios assim: as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, irmão, em batalha espiritual é preciso usar armas espirituais, e uma arma espiritual está aqui, o sangue de Jesus. Amém? Agora volto a dizer, a escolha é sua. Está à sua disposição, mas você só usa se você quiser. Se você não quer, não tem como usar. Mas volta para mim o texto de Apocalipse, capítulo 12, verso 10 e 11. Põe o verso 11. Está ali, ó. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Quem quer vencer aqui? Aleluia. E como que eu venço? Pelo sangue do Cordeiro. Esse é o primeiro passo. O inimigo está tentando um pensamento ruim. Eu te repreendo. Pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, a minha mente já foi purificada, limpa. E sabe o que o diabo tem que fazer? Sair. Porque a autoridade não é sua, mas o sangue de Jesus foi derramado sobre você, sobre a sua vida. Amém? Mas não para aí. Eles também venceram por causa da palavra do testemunho que deram. Não confunda isso com confissão positiva, não é isso que eu estou dizendo. Não é qualquer palavra que você fala que tem poder. A palavra que tem poder é a palavra que você fala e é condizente com aquilo que a Bíblia diz. Quando aquilo que eu falo está em sintonia com o que a Bíblia diz, a minha palavra tem poder. Vou afirmar de novo.
Se aquilo que eu falo está em sintonia com a palavra de Deus, aquilo que eu falo tem poder. Veja, é assim que funciona na salvação, sim ou não? Romanos capítulo 10, né? 10, 9, põe aí para mim ver se é. Romanos 10, 9. Olha ali. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então basta só aquela dizer, não, mas eu aceita Jesus. Aí as pessoas dizem, não, eu já tenho Jesus no meu coração. É suficiente? Não. Porque a salvação opera quando eu confesso, declaro, com a tua boca confessares. Quando eu declaro com a minha boca, aí a minha palavra começa a ter poder. Por isso não adianta eu crer, eu falar que creio, que acredito nisso ou naquilo, se eu não declaro, se eu não confesso, se eu não falo. O poder da minha palavra está em declarar. Se com a tua boca confessares. Eu ia procurar aqui um texto, mas eu estou sem internet aqui, eu não sei porquê. Mas tem um texto que todo mundo conhece. Bom, então confessar funciona para a salvação. Nós vimos ou não vimos? Amém? Lembra de um texto assim, olha. Se tiveres fé, como um grão de mostarda. Quem lembra desse texto? Ele continua dizendo assim, dirás a esse monte, lança-te daqui para lá, e ele passará. Diz ou não diz? A Bíblia diz isso. Basta ter fé? Não. A pessoa diz assim, a fé remove montanha. Remove não. A fé não remove montanha. O que remove montanha é palavra dita com fé. Por isso é que tem gente que crê, tanto que chega baba. Mas não tem vitória. Por quê? Não declara. Não profetiza. Não fala. Amém? Amém? Ela diz que são cheias de fé. Mas você diz para ela, como é que você está? Está ruim. Estou mal hoje. Já viu gente que já acorda dizendo assim, o dia hoje vai ser difícil. Mas diz, sou cheio de fé. Eles venceram o acusador pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da palavra. Ou seja, para ser salvo, eu preciso crer no sacrifício de Jesus, mas mais do que isso, confessar que eu creio que Ele morreu por mim, perdoa os meus pecados, que Ele é o meu único e suficiente Salvador. Pum, estou salvo. Para vencer um obstáculo, eu creio que Deus pode me dar vitória, mas eu não fico só crendo. Eu declaro, dirás a esse monte, passa daqui para lá e ele passará. Amém? Amém? Agora, lembrando que declarações são feitas com fé. E o que é fé? O que Hebreus diz que é fé? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que eu não posso. Ou seja, muitas vezes, na grande maioria, a minha declaração é muitas vezes completamente contrária daquilo que eu estou vendo. Eu estou vendo que está tudo ruim. Mas o que eu faço? Pela fé, olhando com os olhos da fé, já tendo certeza que aquilo vai ser mudado, eu declaro pela minha fé. Amém? Amém? Porque às vezes assim, pastor, mas se eu falar, o trem está ruim e eu falar que está bom, não é? Eu não estou mentindo, não. Você está profetizando.
Isso faz toda a diferença. Faz ou não faz? Vamos pensar só hoje. Você que está aí meio para baixo. Você que está aí meio perturbado, com problema. O que você falou hoje durante o dia? Hã? Tá doendo. Tá difícil. Não tem uns irmãos que dá vontade de dar uma voadeira gospel neles? Que você ora por eles, que a oração diz amém, ele diz, pastor, mas está muito complicado. Você ora por ele diz, mas está difícil. Você ora por ele empolgado, dizendo, Deus vai te dar a vitória. Aí você ora para ele, diz amém, ele diz assim, já que o senhor está falando, né? Aí diz, a oração do pastor, da pastora não foi boa, porque a coisa não mudou. Nada aconteceu. Eles venceram o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra da sua confissão. Irmão, é a nossa confissão da vitória que nós tivemos em Cristo que vai nos dar vitória sobre Satanás. Você precisa aprender, irmão, a falar. Quer dizer, falar, tem gente que fala até demais. Você precisa aprender a falar o que presta. Porque é isso que vai mudar a sua história. A gente é rápido para amaldiçoar. Não precisa nem muito esforço. Não é? Bom, eu acredito que tem dia que Deus fica em crise no céu. Porque você vem para o culto, aí aqui você vem e ora, Senhor, abençoa meu marido, Pai. Muda a vida dele, liberta ele, transforma ele, Pai. Eu sei que o Senhor pode, Deus. O Senhor tem poder, amém. Aí você chega em casa, olha para o marido e diz, olha aí esse troço. Isso é uma praga. Você está rindo de você mesmo. Deus diz, espera aí, você quer que eu abençoe ou é uma praga? Não, isso é sério. Isso é sério. Senhor, transforma meu filho, abençoa ele, move sobre a vida dele, Senhor, e dá vitória. Aí você chega em casa e diz, você é um burro. Desse jeito você nunca vai casar. O fiel é porque tem medo, que ele podia olhar e dizer, se tu casou, por que eu não caso? Você não vai dar nada que presta. Pastor, não sei, pastor. É que tem um demônio, pastor. Um capeta tomando conta do meu filho. É lógico, mas eu sei que está mandando o capeta para lá. Está dizendo para Satanás, ele não presta. Ele não vale nada. O diabo diz, então deixa que eu tomo conta. Porque volto a dizer, as suas palavras ou darão munição para Satanás ou para Cristo. E quem decide isso é você. Quem determina isso é você. Ah, pastor, mas o menino está difícil, não tem problema. Profetiza. Abençoa. Por quê? Porque é assim que nós vencemos o inimigo. Entenda, irmão, a declaração sobre a vida de alguém ou sobre uma situação não é celebração da vitória que já alcançou, mas é uma profecia da vitória que a gente vai alcançar. Amém? Amém?
Mas sabe o que acontece? Está impregnado em nós. Gostar de falar coisa ruim dos outros. A gente vai falar de alguém, não acha uma qualidade, a gente mete o pau nos defeitos. E para terminar a gente manda esse para o inferno. Diz assim, desse jeito vai para o inferno. Para de mandar os outros para o inferno, irmão. Mande as pessoas para o céu. Vem dizer, vai para o inferno de Jeová, vai alcançar, vai salvar, vai transformar, eita glória, isso vai morar no céu, vai ser vitória. Provérbios diz assim, a vida e a morte está no poder da palavra, comerá do seu fruto o que bem a utiliza. A gente precisa aprender esse segredo, irmão. É assim que nós vamos ter vitória. Por isso é que confissão de pecado surge efeito. Por quê? Porque quando eu confesso para o Senhor um pecado, eu reconheço que eu sou falho, que eu errei, que eu pequei, que eu pisei na bola, mas que Ele é poderoso para me perdoar. E aí eu declaro isso, a bênção dEle vem sobre a minha vida. Amém? Amém? Por isso é que a Bíblia vai dizer, não, a Bíblia vai nos ensinando tudo. João gosta de usar esse texto. Somente diz assim, digam constantemente, louvado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade dos seus servos. Bíblia é isso. O que a Bíblia está mandando eu fazer? Falar constantemente, Deus tem prazer na minha prosperidade. 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 Mas o que a gente fala quando a coisa aperta? Agora eu vou quebrar. Se não quebrei daquela, fim do mês, não sei nem como que eu vou pagar as contas. Por isso, irmãos, aqui, você já prestou atenção que o que vende é notícia ruim? Notícia boa não vende? Por quê? Porque a gente fica interessadíssimo em notícia. Notícia ruim chama a nossa atenção, que faz tanta parte do nosso dia a dia. Por exemplo, todo dia sai o número de quantos morreu com Covid. Sai ou não sai? Por que em vez disso não põe o número de tanta gente que está recuperando? Não, porque a gente precisa saber quanto está morrendo. Vai mudar alguma coisa? A gente saber quantos estão morrendo, vai mudar? Você vai me dizer que alguém aqui tomou mais cuidado porque viu tanto de gente que está morrendo? Isso muda muito pouco. E aí, assim como a gente gosta de ouvir, a gente gosta de espalhar. Você quer ver, irmão? Quantas vezes a gente não dá testemunho de uma vitória que Deus nos deu? Mas quando é um desastre, a gente espalha logo. Põe no grupo da família, põe no Facebook, põe no Instagram. Mas a gente não conta as coisas boas que Deus está fazendo. A gente não testemunha. Por quê? Porque o diabo está conseguindo nos prender nessa cadeia. Sabe, eu gosto muito de um texto, eu preciso acelerar, que senão não dá tempo de eu terminar. Projeta para mim aqui Hebreus 3:1. Vamos ler? Eu conto até 3, vocês leem. Vai. 1, 2, 3. Vai. Veja o que esse texto está dizendo. O que esse texto está dizendo é que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. O que esse texto está dizendo? Que Jesus trabalha com aquilo que nós falamos. Que Jesus age segundo aquilo que a gente
fala. E aí, se Jesus fosse trabalhar segundo aquilo que você fala? Hã? Vamos por uma comparação bem grotesca. Você vai no restaurante. E aí tem lá o menu com 2 pratos. Um é carne podre e o outro é picanha assada na brasa. Como se fosse coisa mais de crente ainda, com Coca-Cola. Você vai pedir o quê? Hã? O que você vai pedir, irmão? Na nossa vida é a mesma coisa, só que em vez de pedir a picanha com Coca-Cola, a gente fica pedindo carne podre. Por aquilo que a gente fala. Porque o prato vem segundo o seu pedido. Amém? Vocês já leram na Bíblia que o diabo vai diante de Deus para nos acusar? Já leu isso na Bíblia? Todos os dias, Satanás vai diante de Deus para nos acusar. Não foi assim com Jó? Todos os dias ele vai lá para te acusar. E aí, nesse momento, tem, como que eu posso dizer? 3 coisas são ditas. Satanás fala. Nós temos esse aspecto, o que o diabo fala, o que a Bíblia fala, e o terceiro é o que nós falamos. E o resultado desse encontro, o que vai determinar é exatamente aquilo que nós falamos. Se aquilo que eu declaro está em conformidade com a palavra de Deus, se aquilo que eu falo está em conformidade com a Bíblia, Jesus então refuta todas as acusações do diabo. Quer ver para ficar isso ainda mais simples? Nesse encontro é um grande tribunal. Tem o juiz, que é Deus, justo, poderoso, imparcial. Tem o promotor. O promotor é quem? O diabo, cramunhão, o homem do tridente. E qual é a função do promotor? Acusar o réu. Sim ou não? Sim ou não? Mas nesse tribunal também tem o advogado. Quem é o advogado? Jesus. E qual é o papel do advogado? Defender o réu. E nesse tribunal tem o réu. Quem é o réu? Nós. Aí eu te pergunto, o promotor para acusar e o advogado para defender usa o quê? Hã? A lei. Mais as evidências. Sim ou não? As provas. Sim ou não? Então, nesse tribunal, quais são as evidências e as provas? Aquilo que eu falo. Está no tribunal, o diabo diz, tem que pôr uma doença nela. Jesus diz, mas eu morri na cruz pelas doenças dela. Ah, mas ela vive falando que está doente. E aí? Deixa eu fazer uma pergunta. Falar que está doente melhora alguém? Alguém ficar assim, estou tão mal, estou mal, estou mal. Estou mal, estou doente, melhora. Mas não é assim que a gente faz muitas vezes? Você já viu alguém ficar animadão depois de dizer assim, estou desanimado, estou muito desanimado. Meu Deus, como eu estou desanimado. Hoje eu estou mal, estou para baixo, estou desanimadaço.
Já viu alguém depois da confissão dele dizer, ufa, agora sim recarreguei as energias. Por quê? O nosso cérebro não consegue distinguir ou discernir o que é real do que é fantasia. Sabiam disso? É por isso que talvez você já teve a experiência de sonhar que estava fazendo xixi e acordou com a cama molhada. Por quê? Porque o cérebro não consegue discernir o que é real e o que é pensamento, o que é sonho. Aí, quando você diz, eu estou mal, eu estou doente, eu estou fraco, quem é a primeira pessoa que ouve quando você fala? Você mesmo, que o ouvido mais perto da sua boca é o seu. O que o seu cérebro entende? Ele está doente. Ele está mal. E sabe, eu fico assim, às vezes, admirado, que o povo achando que descobriu agora a programação neurolinguística. Não é o negócio dos coach agora? Você tem que reprogramar os seus caminhos neurais. A Bíblia já está falando disso há anos, irmão. Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que a Bíblia estava dizendo na modernidade? Refaça caminhos neurais, comece a pensar diferente, porque você é fruto daquilo que você pensa. Porque aquilo que eu penso influencia naquilo que eu falo. E aquilo que eu falo influencia naquilo que eu vivo. Sim ou não? Por isso é que quem só pensa besteira, só fala besteira e vive em besteira. Eles venceram o inimigo pelo sangue de Jesus e pela confissão. O que eu quero que você entenda essa noite, irmão, é que você pode sim ter vitória. O teu adversário, segundo o que nós lemos na aula passada, eu creio, já foi destruído. Já foi destruído, ele não tem mais poder, ele não tem mais autoridade sobre a sua vida. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. O que o inimigo usa para agir é pecado. Você foi lavado no sangue de Jesus. Deus olha para você como alguém que nunca pecou, ou seja, ele não tem mais direito legal sobre a sua vida. Mas agora você precisa começar a confessar, a declarar. Por quê? Porque mesmo ele não tendo direito legal, palavras abrem brechas, palavras dão direito legal, palavras abrem legalidade para o inimigo agir na minha vida. Amém? Amém? Por isso é que crente que acha que falar palavrão não interfere na vida, anda lascado. Por isso que crente que vive xingando, vive derrotado. Por quê? Porque palavra é semente, toda semente, irmão, escraviza uma colheita. Se a semente é boa, vou colher coisas boas. Mas se a semente é ruim, não adianta depois dizer, ai meu Deus, e agora? Já foi plantado. Por isso, tome muito cuidado quando você estiver nervoso. Ao invés de sair falando pelos cotovelos, cale a boca. Por quê? Porque você vai ajudar alguém não, porque você vai resguardar a sua própria vida. Está irado, cale a boca. E vou fazer o que, pastor? Vai orar. Vai orar. Que é melhor do que você amaldiçoar a sua casa, amaldiçoar o seu casamento, amaldiçoar a sua vida, amaldiçoar os seus filhos, e depois dizer, eu não sei por que eles estão vivendo isso. Porque você, com a autoridade que tem, lançou palavras sobre a vida dele. Volta para mim o texto de Apocalipse, capítulo 12. E eu vou terminar. Pode pôr o 10. Vou ler o 10 e o 11. Então ouvi grande voz do céu,
proclamando. Irmãos, os céus estão declarando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que ali, olha, por que isso tudo está acontecendo? Porque, olha, que Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Por que ele foi expulso? Pelo sacrifício de Jesus. Deixa eu te perguntar um negócio: Jesus já morreu? Já, sim ou não? Você tem certeza disso? Sim ou não? Então esse texto já é real na nossa vida, sim ou não? Porque isso aqui aconteceu com a morte de Cristo. Está dizendo que através da morte de Cristo, o inimigo foi expulso, o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Verso 11. Ele, pois, os venceram. Como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Sabe o que esse texto está dizendo? Venceram o inimigo, o acusador, por quê? Porque criam no sangue de Jesus, porque declaravam e subjugavam as suas vontades, as suas emoções, os seus desejos ao Senhor. Esse é o segredo se você quer ter vitória. Esse é o segredo se você quer ver milagre na sua vida. Esse é o segredo. Creia, o sangue de Jesus foi derramado sobre você. Você foi perdoado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se é nenhuma, acabou. Creia nisso. Creia nisso. E comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Comece a declarar a palavra de Deus sobre o seu casamento. Declare a palavra de Deus sobre a vida dos seus filhos. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida profissional. Declare essa palavra sobre as suas emoções. Eu não quero ser ignorante e dizer que toda depressão, ansiedade é coisa do capeta, não, irmãos. Muitas vezes são fruto das nossas emoções. O que eu quero dizer para você é, mesmo sendo capeta ou emoção, isso pode ser vencido através da palavra. Eu não estou subjugando a sua dor, o seu sentimento. Não é isso que eu quero fazer essa noite. O que eu quero dizer para você é que você pode vencer isso através da palavra. Mude o que você fala, e você vai mudar o que você vive. Fique de pé em nome de Jesus. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Feche seus olhos. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Feche seus olhos. Entenda. O meu desejo é que essas verdades sejam estabelecidas no seu coração e na sua mente. Porque com elas, irmãos, você vai poder ser vencedor. Porque essas verdades, elas são uma defesa segura e forte contra as investidas do inimigo. Por isso, se você quer vencer esta batalha espiritual, e se fôssemos resumir essas 4 semanas em poucos princípios, primeiro seria: rejeite a condenação, porque a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Rejeite as acusações do diabo contra a sua vida. Quando ele te acusar,
Concorde rapidamente com ele, dizendo: sim, eu sou tudo isso, mas Jesus morreu por mim na cruz, e todos os meus pecados foram perdoados. Concorde com ele quando diz que nós não prestamos, que nós somos fracos e falhos. Mas volte para Jesus como seu refúgio. Use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Faça a confissão de fé. Fé em Jesus para que Ele te defenda. E você vai ter vitória. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela confissão do testemunho. Comece a fazer isso agora. Comece a abençoar a sua vida. Quero te dar um minuto para que você faça isso. Abençoe a sua vida aí agora. Comece a declarar bênçãos sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre sua família, sua mãe, seu pai, sobre os seus negócios. Comece agora a abençoar o seu salário. Comece agora a abençoar a sua saúde, as suas emoções. Comece a dizer: eu sou saudável, eu sou curado, Jesus me curou. Ele me curou das minhas frustrações, das traições, das minhas desilusões. Comece a declarar essa noite em nome de Jesus: eu sou próspero, porque o meu Deus é dono do ouro e da prata. A prosperidade do Senhor está sobre a minha vida. A minha família é abençoada. O meu esposo, a minha esposa, eles são abençoados no Senhor. Os meus filhos são bênçãos, são heranças do Senhor para a minha vida. Os meus filhos são prósperos. Os meus filhos são abençoados, terão um futuro próspero, serão conhecidos, terão destaque. Os meus filhos são abençoados. Comece agora, comece a declarar: a minha vida é abençoada. Tudo que eu toco, a bênção do Deus chega. A bênção de Deus está sobre mim. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. Comece a declarar: eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Ele já me perdoou, nenhuma condenação há sobre mim, nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque eu fui purificado pelo sangue de Jesus. Comece a declarar essa noite. Comece a declarar essa noite, comece a declarar agora. Abençoe os seus filhos, abençoe o seu pai, a sua mãe. Abençoe agora, dizendo: não, eles são salvos, eles vão ter um encontro com o Senhor, eles vão se converter, Deus vai tocar na vida deles, Deus vai mudar a história deles, porque é uma bênção sobre mim. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Comece a declarar essa noite. Deixa Ele ouvir a sua voz, irmão. Vamos, rompa com o silêncio, rompa com a timidez, rompa essa noite em nome de Jesus. Comece a declarar essa noite, comece a declarar textos bíblicos sobre a sua vida. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Aquele que me guarda não dorme, aquele que me guarda não vacila. Comece a declarar essa noite. O anjo do Senhor está acampado ao meu lado para me livrar e me guardar de todo mal. O meu inimigo por um caminho vem contra mim, mas por 7 fogem da minha presença. Comece a declarar essa noite, em nome de Jesus: nenhuma arma, nada preparado contra a minha vida vai prosperar. Comece a declarar essa noite. Em nome de Jesus.
Eu estou liberto, eu estou liberto, eu estou liberto. O demônio não tem poder sobre a minha vida, o demônio não tem poder sobre minhas emoções, o demônio não tem poder sobre a minha saúde, mas eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda a enfermidade. Todas as minhas enfermidades foram levadas na cruz do Calvário. Declare essa noite. Declare essa noite. Entenda, irmão, eu não estou dizendo para você pensar, é para você declarar. Não é momento de oração em pensamento, é momento de batalha, é momento de guerra. Você precisa abrir a sua boca. Xaramanagaçou que negaçou e alamanagasubiai. Tchei arai, xeremenei, canai, tchonogaçou e alamanagasubiai. Rebiai, anai, xeremenegaçui, canagasobiaia. Rai, anai, kenei, choromenegaçoia. Comece a abençoar a sua vida. Isaías disse: aquele que abençoar a si mesmo será abençoado pelo Deus dos céus. Mas eu não vou orar por você essa noite. Eu não vou orar por você essa noite. É momento de você orar. Eu estou te ensinando armas. Eu não quero que você ore por ninguém. Ore por você, pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua família. Vamos. Entre nessa batalha. Não deixe o diabo te vencer essa noite. Não deixe o inimigo te vencer essa noite. Não deixe Satanás te vencer essa noite. Eles venceram pelo sangue de Jesus e pela confissão. Confessar é falar, confessar é declarar, confessar é alçar a voz. Então confesse essa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Confesso, quero pedir o pastor Marcos para aumentar o volume, cantar, para que você não tenha timidez, mas eu preciso que você faça isso essa noite. Não adianta entrarmos aqui num ambiente de ensino, se nós não colocarmos isso em prática. Então comece a declarar, comece a declarar. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia. Declare essa noite, declare. Ele vive, aleluia. Deixa ele ouvir a tua voz. Estou crucificado. Deixa ele ouvir a tua voz. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Soberano Deus, oh aleluia. Oh santo, 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 santo. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Aleluia.